cursistas, sejam bem-vindos. Vamos continuar com a nossa disciplina de matemática discreta. Retomaremos os conceitos de combinação e permutação que a gente viu na aula passada, para ampliar esses conceitos um pouco mais e ver um pouco mais sobre criptografia. Nessa aula nós vamos conhecer um sistema criptográfico mais moderno e perceber como que os problemas de contagem podem ser reduzidos à contagem do número de certos tipos de funções que existem entre conjuntos finitos. Então, a ideia é mostrar como funciona a criptografia RSA. A criptografia RSA é um sistema de criptografia baseado em duas chaves. Diferente do que a gente viu na criptografia de Júlio César, a criptografia RSA é baseado numa chave pública, que é de conhecimentos de todos, e uma chave secreta, que é de conhecimento só da pessoa que recebe a mensagem. A criptografia RSA é um sistema que surgiu em 1977 e foi batizada de RSA com a primeira inicial do nome de cada um dos matemáticos que a inventaram. Ela é um sistema de criptografia baseado em teoria dos números. E o funcionamento dessas chaves é o que a gente vai ver hoje, como isso se liga com os problemas de contagem. Tudo começa com uma mensagem, onde as letras e os símbolos do texto da mensagem vão ser transformados em números, podendo ser números de qualquer base numérica, ou até mesmo da base binária. Nessa fase, os números são, o texto ele é pré-codificado, ele é transformado primeiramente num conjunto de números. Depois da pré-codificação, quando a mensagem é transformada em números, o texto da mensagem já é transformado para a chave de codificação, é a chave pública, a função CP. A função C dá origem à mensagem, então a gente pega os números da pré-codificação, passa por essa função que gera também novos números, números que já foram codificados. Essa mensagem codificada em números, após ela ser codificada, ela é enviada para a pessoa receptora da mensagem, que ainda não será capaz de interpretar a mensagem. Essa pessoa, então, por sua vez, vai utilizar a sua chave secreta, onde a função D vai desfazer a codificação, obtendo assim uma função onde a mensagem que foi transformada em números, que depois foi criptografada, vai ser decodificada e volta a se transformar nos números de origem antes da pré-codificação. Esses números que depois são recebidos pela função D, vai ser passado de novo, transformado na fase de pré-codificação, ou seja, a cada letra que recebeu um número agora vai ser transformado novamente em letras e os símbolos, tudo voltando ao texto original. E é só agora a pessoa que recebeu a mensagem é capaz de ler. O sistema, então, é um sistema mais sofisticado, que faz com que o receptor e a pessoa que enviou a mensagem tenham maior segurança. Para a criptografia RSA funcionar, serão necessários construir duas funções, a função C e a função D, de forma que vale a igualdade D de C de M volte a ser M, ou seja, igual a M, para qualquer que seja a mensagem M. Isso significa que a função D tem que ser a função inversa da função C, pois quando a função D inverte o que foi feito pela função C, somos capazes de ler a mensagem que estava sendo codificada. As chamadas funções bijetoras são as funções que conseguem ou que admitem função inversa. Então, na verdade, o que nós observamos é que se existir uma função bijetora entre dois conjuntos finitos, estes necessariamente vão ter que ter o mesmo número de elementos e automaticamente vão admitir inversa. E como vimos, as chaves, elas são fundamentais para que a gente possa cifrar e decifrar a mensagem no sistema RSA.
Essas chaves são funções de subconjuntos finitos dos números naturais, em outros subconjuntos finitos dos números naturais. E como a gente precisa que o processo de codificação seja feito para a decifração, precisamos trabalhar com funções que são invertíveis, ou seja, com funções bijetoras entre esses conjuntos numéricos finitos. Então, vamos olhar no caso em que eu vou estabelecer uma função que existe em conjuntos finitos. Se o conjunto A tem n elementos e o conjunto B tem k elementos, quantas funções vão existir de A em B? Esse processo para fazer essa contagem é que vai dar origem ao mesmo problema que nós temos para a criptografia. Então, nós vamos contar o número de funções que existem em conjuntos finitos. Bom, pelo princípio multiplicativo, a gente sabe que se eu vou fazer a ligação de um elemento de A com um elemento de B e nós temos lá já estabelecido que o conjunto A tem n elementos e o conjunto K tem k elementos, cada elemento de A pode se ligar ou tem a possibilidade de se ligar k vezes com um elemento do conjunto B. Ou seja, a quantidade de elementos que existe em B será repetida n vezes. Ou seja, nós temos k elevado a n funções de A em B. Note que mesmo com a repetição dos elementos do conjunto A, nós não temos a noção de função contrariada. Então, a gente continua tendo funções, mesmo havendo ligações com repetição. Mas a gente vai querer contar tipos especiais de função. Vamos contar, então, o número de funções bijetoras. Se A tem n elementos e B tem n elementos, lembrando que para termos funções bijetoras, os conjuntos têm que ter o mesmo número de elementos, quantas funções bijetoras existem de A em B? Para que a gente faça isso, nós vamos ter que, primeiro, associar a um elemento de A os n elementos de B. Feito isso, eu vou pegar o próximo elemento, o segundo elemento de A, e associar a um dos n-1 elementos de B, visto que a primeira associação já foi feita. Aí, eu vou pegar o terceiro elemento de A e associar aos n-2 elementos de B. E assim por diante. Para cada elemento de A, uma única associação com o elemento de B. Isso significa que nós vamos ter n possibilidades para a primeira associação, n-1 para a segunda, n-2 para a terceira e assim por diante, até nós esgotarmos todos os elementos do conjunto. Ou seja, para as funções bijetoras entre dois conjuntos com n elementos, nós temos n fatorial número de funções bijetoras. Observe que esse número de permutações sem repetição de um conjunto com elementos simplesmente nos diz que uma função bijetora entre conjuntos finitos nada mais faz do que permutar os elementos do conjunto imagem. O mesmo que a gente fez nas aulas anteriores para contar associações com permutação. É importante lembrar que existem vários problemas que podem ter apresentações diferentes, mas com soluções absolutamente iguais, que recaem simplesmente em contar o número de funções bijetoras entre conjuntos. Por exemplo, um problema do tipo: de quantos modos 7 pessoas podem sentar em uma fila de 7 cadeiras? Em uma festa com 10 homens e 10 mulheres, de quantas maneiras podemos formar 10 casais distintos de homem e de mulher, um homem e uma mulher? São problemas que a solução simplesmente é contar o número de funções bijetoras entre os conjuntos finitos. Então, vamos agora contar o número de funções injetoras. Lembrando que em uma função injetora, os elementos distintos do conjunto A são levados em imagens distintas do conjunto B. E devido a esse fato, se o conjunto A e B forem finitos, o número de elementos de A não pode exceder o número de elementos de B. Ou seja, o número de elementos de A é sempre menor ou igual que o número de elementos de B. Então, se A tem n elementos e B tem k elementos,
e n é menor ou igual a k, quantas funções injetoras existem de A em B? Então, só lembrando que o conjunto B pode ser maior que o conjunto A, mas o conjunto A não pode ser maior do que o conjunto B, ok? Como nós vamos proceder para essa contagem? Pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter que a contagem do número de funções injetoras será um arranjo. Será a divisão de k fatorial dividido por k menos n fatorial. Isso significa que para o primeiro elemento de A, eu vou ter k possibilidades em B. Para o segundo elemento de A, eu vou ter k menos uma possibilidades. E assim por diante. Então, a contagem do número de funções injetoras entre um conjunto com n elementos no outro conjunto com k elementos é um arranjo de n por k. Observe que esse número de arranjos de n elementos tomados em um conjunto de k elementos, sem repetições, é o número de funções injetoras. Então, a seguir, nós vamos ver dois tipos de funções bem especiais, cuja contagem nos levará a resolver alguns problemas bem interessantes. Vamos olhar para outras características das funções, como, por exemplo, o crescimento. Quando um conjunto é ordenado, nós podemos saber exatamente qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, a ordem dos elementos desse conjunto. Isso se chama conjunto ordenado. Em conjuntos finitos, a gente pode ordenar facilmente segundo uma ordem já pré-estabelecida. Nós vamos estudar agora funções entre dois conjuntos que são ordenados e que preservam a ordem desses conjuntos. Essas funções desse tipo são ditas estritamente crescentes. Vamos contar o número, então, de funções crescentes. Então, se eu tenho um conjunto que é ordenado, com n elementos, e um conjunto B, também ordenado, com k elementos, com n menor ou igual a k, quantas funções estritamente crescentes existem de A em B? Ou seja, o meu elemento vai estar ligado somente com o elemento da mesma ordem que ele ou de ordem posterior. Então, nós temos que o primeiro vai estar ligado com o segundo vai estar ligado ou com o segundo ou com o terceiro ou com o terceiro ou com o quarto e assim por diante. Sempre ligado com um elemento, uma posição à frente da posição em que o elemento do domínio se encontra. Como nós vamos contar esse número de ligações? Para as funções crescentes, nós vamos usar o conceito de combinação simples. Então, nós vamos ter, para cada ligação feita entre um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B, preservando a ordem, uma combinação de k elementos em n elementos. Ou seja, k fatorial dividido por n fatorial vezes n menos k fatorial. Então, para as funções estritamente crescentes, nós vamos ter a combinação simples. Isso, a princípio, corresponde a escolher elementos do conjunto B sem respeitar a ordem e sem repetir elemento, ou seja, escolher elementos de um conjunto com k elementos. Observe que após escolhermos esses elementos, poderíamos ordená-los. Como a ordem de B já está estabelecida, só existe uma maneira de ordenar uma determinada escolha dos seus elementos. É seguindo a ordem pré-estabelecida para B. Então, não importa se dentro de uma escolha de elementos, esses elementos serão permutados. Quando eles forem ordenados, somente uma ordenação correta vai aparecer. Desse modo, muitas escolhas desordenadas produzirão uma única ordenação correta. E isso é o mesmo que calcular a combinação simples. Portanto, contar o número de funções estritamente crescentes de um conjunto ordenado A com n elementos e um conjunto ordenado B com k elementos, com n menor ou igual a k, é o mesmo que contar o número de combinações tomadas n a n num conjunto com k elementos. Então, vamos agora pensar num outro tipo de função, as funções que nunca diminuem, ou seja, as funções não decrescentes, onde eu posso estar crescendo ou permanecendo no mesmo lugar. Vejamos o gráfico da função. Uma função f de A em B entre dois conjuntos ordenados A e B é não decrescente
se o x for menor do que o y, mas a f de x for menor ou igual que a f de y para todos os x e y que pertencem ao conjunto A. Então, eu tenho valores que são crescentes, então ela tem momentos em que ela é estritamente crescente e momentos onde há preservação do valor, ou seja, eu continuo tendo imagens iguais. Então, a imagem ela é sempre maior do que a anterior ou igual à anterior, nunca menor. E isso vai caracterizar as funções não decrescentes. Então, o nosso problema é quantas funções não decrescentes vão existir. Então, vamos pegar um primeiro exemplo. Quantas funções não decrescentes existem entre os conjuntos, por exemplo, um conjunto A, 1, 2 e 3, que já é um conjunto ordenado, e um conjunto B, B1, B2, B3 e B4, também ordenado, na forma em que eles se apresentam. Então, nós vamos fazer todas as ligações possíveis de funções não decrescentes que existem entre esses conjuntos, inclusive com repetição de elementos. Então, nós vamos ver, por exemplo, eu posso fazer a ligação de 1 com B1, de 2 com B1, de 3 com B1. Eu posso fazer a ligação de 1 com B1, 2 com B1, 3 com B2 e assim por diante. Então, a gente pode fazer as ligações dos elementos do conjunto A com o conjunto B, mesmo havendo repetição de elementos, ou seja, as imagens permanecem iguais, sempre estabelecendo que o anterior vai estar igual ou maior que menor ou igual que o próximo, né? Sempre crescendo, ou no máximo igual. Quando a gente faz todas as possíveis ligações entre os elementos de A com os elementos de B, nós vamos ver que existem 20 possibilidades. Então, são 20 funções não decrescentes que é possível construir entre o conjunto A e o conjunto B, respeitando essa ordem de crescimento. Vejamos um segundo problema, uma outra situação. Quantas são as soluções inteiras, positivas ou nulas da equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 3? Ou seja, eu vou somar 4 números e quero que essa soma dê o número 3. Nós vamos fazer uma construção bem parecida com o problema número 1. Nós vamos ligar todos os elementos de x1, x2, x3 e x4 e suas possíveis soluções. Números que a soma dê em 3. Então, eu posso fazer 3 mais 0 mais 0 mais 0, 2 mais 1 mais 0 mais 0, 2 mais 0 mais 1 mais 0, 2 mais 0 mais 0 mais 1 e assim por diante. Então, o que a gente está fazendo é as possibilidades de construir com esses números a soma igual a 3. E quais são as suas possíveis soluções? Fazendo todas as possibilidades com esses números para que a soma dê 3, nós chegamos em 20 possibilidades. Então, se você notar, o problema número 1 também eu tinha 20 possibilidades. Para o problema número 2, eu também tenho 20 possibilidades. Então, o nosso problema se reduz ao número de escolhas que podemos fazer quando selecionamos N objetos de um conjunto de K objetos, sem que a ordem desses elementos seja relevante e podendo se repetir as escolhas dos elementos. O que a gente tem, então, é a combinação com repetição, o número de escolhas que podemos fazer quando selecionamos esses N objetos. Vamos ver agora como que a gente consegue relacionar os 3 problemas. Então, o primeiro problema é a quantidade de funções não decrescentes de um conjunto A com N elementos em um conjunto B com K elementos. Então, eu quero contar o número de funções não decrescentes. O segundo problema é a quantidade de agrupamentos com N elementos dentre K opções disponíveis, podendo se repetir os elementos já escolhidos. Problema que tratamos lá em problemas de contagem. E o nosso terceiro problema é o número de soluções inteiras positivas ou nulas da equação x1 mais x2, etc, etc, mais xk igual a n. Esses 3 problemas estão relacionados.
se tratam do mesmo problema, ou seja, contar o número de elementos ou de agrupamentos com N elementos dentre K opções disponíveis, o que a gente chama de combinação com repetição. Então, a combinação com repetição pode ser usada para a contagem das funções não decrescentes e também para o número de soluções inteiras, positivas ou nulas de uma equação. Vamos ter, então, uma fórmula para o caso geral, a combinação com repetição, a combinação que também vai ser usada para resolver aqueles outros dois tipos de problemas. Assim, nós temos que a combinação de N mais K menos 1 agrupamentos em K menos 1 elementos vai ser igual a N mais K menos 1 fatorial dividido por K menos 1 fatorial vezes N fatorial. Se a gente volta ao nosso exemplo dos nossos dois problemas, por exemplo, o problema da contagem de funções não decrescentes, nós vamos ter que nós tínhamos 4 elementos no contradomínio e 3 elementos no domínio. Então, nós vamos ter 4 menos 1, combinação com 3 mais 4 menos 1, onde nós teríamos uma combinação de 6 elementos agrupados de 3 a 3. Então, é como se nós tivéssemos uma combinação de 6 elementos agrupados de 3 em 3, o que dá um total de 20. Então, a combinação com repetição é o princípio usado para resolver o nosso problema de contagem de funções não decrescentes, que dá origem à nossa combinação com repetição. A análise combinatória, ela envolve raciocínios presentes em vários conteúdos da matemática. Nessa aula, nós podemos ver esse fato por meio da contagem de funções. Contar funções ou contar escolhas. Dependendo do problema e do contexto, nós vimos que tanto faz optar por qualquer uma dessas contagens. O resultado será o mesmo. E com isso, a gente encerra os nossos assuntos dessa nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido um pouco do que nós vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Não se esqueçam dos estudos da sua apostila. Bons estudos e até a nossa próxima aula.